todos, boa noite a todos. Essa é a Rádio da Terra, sejam todos muito bem-vindos a mais uma programação da nossa querida Rádio da Terra, que está a cada dia mais abrindo fronteiras, aumentando o número das pessoas despertas. E isso nós temos a certeza cada vez mais. Começamos aqui com 7 ou 8 pessoas no primeiro programa 2 anos atrás, batendo um papo, era uma coisa muito informal. E hoje nós temos aí mais de 1.000 ouvintes por noite ligados na Rádio da Terra. Dependendo do programa, chega até 4.000 pessoas. Ou seja, nós estamos realmente abrindo fronteiras, quebrando barreiras, porque estar conectado numa rádio virtual é algo raro, né? Não é todo mundo que se conecta numa rádio virtual, não são todos que têm esse tempo à disposição, mas felizmente o número está crescendo e as pessoas estão entendendo cada vez mais a nossa missão, entendendo cada vez mais o propósito desta rádio. E toda terça-feira nós temos o programa Vale Tudo. O programa Vale Tudo é o programa em que eu fico aqui à disposição dos ouvintes, respondendo todos os tipos de perguntas, obviamente, relacionadas à evolução humana. Por isso que o nome do programa é Vale Tudo. Contudo, hoje nós temos uma entrevistada. Nós vamos iniciar o programa com essa entrevista, que a professora Ana Paula Sade vai falar conosco sobre música, sobre canto, sobre o livro dela, O Caminho Natural da Voz, Método de Canto e Enfoque Terapêutico, ou seja, o que o canto tem a ver com a terapia. E aí depois da entrevista nós retomamos a nossa programação do Vale Tudo, respondendo aí para vocês perguntas, colocando aquilo que vocês possam trazer de novidade, de sugestões. Lembrando que a Rádio da Terra não tem nenhum foco, mas estudamos tudo aquilo que for pertinente à evolução, tudo aquilo que for benéfico para a nossa saúde em todos os ângulos. Tá ok? Então sejam todos muito bem-vindos, que a nossa noite seja uma noite limpa, clara, super agradável e com ótimas informações. Deixa eu dar uma passadinha aqui no chat antes de chamar a nossa entrevistada. Só dar uma boa noite. Eu gosto, quando dá tempo, eu gosto de dar uma boa noite para as pessoas que estão aqui. Então temos aqui Almira Amarante, Ana Maria, Carlos André, Elias, Emerson, Joanilson, Luiz Augusto, Ricardo, Rosângela, Sussuca, Tiago, Vincent, Viviana e Yolanda. Essas são as pessoas presentes no chat nesse momento. Lembrando que temos centenas de ouvintes que ficam só na escuta. E para vocês que sempre alguns me falam: Celso, eu não entro, tenho vergonha, não gosto de conversar, eu deixo lá só escutando e estou fazendo alguma atividade junto. Então, para vocês que estão só ouvindo, né, que é a grande maioria das pessoas, muito obrigado também. Para a semana que vem nós vamos ter uma entrevista interessante. Inclusive o Joanilson de Oliveira, que está presente no chat aí, fez parte do convidado, né, de indicar o convidado para a semana, que é o seguinte: por algumas vezes eu fui presenteado, e a última agora foi do próprio Joanilson, a pedra discoide. Há muitos anos atrás eu ganhei uma pedrinha dessa, eu nem sei onde ela está, mas está guardado em algum cantinho. Isso acho que há mais de 10 anos. E recentemente o Joanilson, ele esteve participando de um workshop meu na cidade de Belo Horizonte, me presenteou com 3 pedrinhas discoides. Eu falei, puxa vida, que coisa, eu já nem lembrava mais desse tema, desse assunto. Eu achei isso muito bacana. Muito obrigado, Joanilson, pela sua alegria, pela sua participação no workshop, ainda mais pelo seu presente, né? Lembrar da gente nesses momentos é uma coisa muito bacana. E eu falei, poxa, então isso requer um estudo, isso requer que a gente fale de uma forma maior e com mais propriedade sobre o que são essas pedras discoides. E aí ele indicou uma pessoa que participou da pesquisa, que conhece muito bem essas pedras. Inclusive essas pedras foram estudadas e avaliadas por um PhD, também pelo CTA, pelo Centro de Tecnologia Aeroespacial. E tem aí diversas informações, nós vamos falar sobre isso, o que significa
ou o que significam essas pedras discoides, semana que vem às 10 horas da noite. Tá? Então nós teremos 1 hora aí de Vale Tudo, semana que vem, na próxima terça-feira. Vale Tudo é sempre terça-feira às 21 horas, tá, gente? Até hoje tem gente que me pergunta, né, mas que rádio? Como que eu acesso a rádio? Pessoas que já estão aqui há anos. Como que eu acesso a rádio? Que horário que é? Sempre 21 horas os nossos programas, 21 e 22 horas. São os horários que nós temos. E então nós teremos esse assunto às 22 horas na semana que vem. Vamos falar sobre as pedras discoides e tudo que for pertinente às análises feitas. É muito interessante esse assunto, né? Pois a Rádio da Terra e o programa Vale Tudo, ele não se limita à saúde. Saúde a gente tem deixado mais para quinta-feira, né? Mas o programa Vale Tudo é tudo pertencente à evolução humana, até ufologia, espiritualidade, entre outros. Legal, né? Então é isso. Hoje nós vamos iniciar o programa com esse assunto, esse tema que é a voz e o caminho da terapia. O que isso tem para você, como isso também pode te ajudar. E depois da entrevista nós voltamos para as perguntas aí que vocês têm a sugerir, tá bom? Então eu peço para vocês mais um minutinho que eu vou fazer o contato com a nossa entrevistada de hoje e retorno já já. Olá, amigos, mais uma vez, boa noite a todos. Antes de começar a nossa entrevista, só perguntando se vocês estão ouvindo bem, se está tudo bem com vocês, se o som está chegando, né? Para evitar da gente começar a entrevista e cadê o som? Aqui pelo menos o sinal está saindo bem, está tudo ok. Então eu aguardo só uma resposta, um retorno de vocês no chat, se o som está chegando. Se estiver chegando para uma pessoa, sinal que o sinal está sendo... O sinal está ok. Só um minutinho aqui. Isso, ok. Então tá bom, né? Todo mundo ouvindo. Então vamos começar a nossa entrevista. Hoje temos aqui Ana Paula Sade. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Celso. Boa noite, ouvintes da Rádio da Terra. Que ótimo você estar aqui com a gente, querida. Antes de falar sobre o canto, sobre o seu trabalho, fala um pouquinho sobre você. Quem é a Ana Paula? Então, Ana Paula é uma menina, uma cantora, uma mulher. Eu trabalho com os cantos sagrados, aí sou cantora lírica, professora de canto e, graças a Deus, consegui este trabalho via arte, como também um meio de desenvolvimento do meu ser, de reconexão espiritual e de sobrevivência também aqui no planeta Terra. Que ótimo! E você canta onde? Como a gente trabalha com música lírica, nós cantamos em alguns templos, em alguns teatros, concertos, saraus, às vezes via prefeitura, às vezes via empresas, encomendas, convites, enfim, né? Participamos de alguns projetos. Então, assim, a gente não tem uma agenda estabelecida fixa, né? Esta semana, toda quinta ou toda sexta, estaremos neste lugar. A gente tem uma agenda que corre bastante, mas as pessoas interessadas depois podem dar uma olhadinha no site da gente e acompanhar o trabalho que a gente desenvolve, né? Ótimo. E Ana, eu tenho aqui um livro seu, que é O Caminho Natural da Voz. Método de canto com enfoque terapêutico. Conta pra gente o que é esse livro, como surgiu esse livro. Então, Celso, esse livro é a materialização dos 31 anos que eu me dedico, pratico, pesquiso, canto, ensino, né? Essa metodologia, que ela surgiu em 1984. E, na realidade, ela surgiu por uma debilidade física que eu tive naquele momento.
Eu fui acometida de um problema de saúde muito sério, eu era instrumentista, eu tocava piano, e aí eu não conseguia mais tocar, e acabei seguindo pelo caminho do canto, entrei num coral lírico, e pelo limite do meu organismo, do meu instrumento, eu fui descobrindo uma maneira que era um pouco diversa do que os professores me orientavam na época, mas que era uma coisa um pouco mais natural para mim e que não agredia o meu organismo. E ao longo desses anos eu fui aperfeiçoando esta metodologia. Então posso te dizer que ela é terapêutica, ela cientificamente teve esse respaldo também. E além de cantar e melhorar o canto, eu melhorei a minha saúde e a minha energia também. Então passa pra gente um breve resumo do que é o livro. O livro, neste primeiro volume, eu estou abordando as bases desta metodologia. Então, nós vamos falar da parte fisiológica que abarca todo o trabalho e todo, digamos assim, e toda a performance que um cantor, um profissional da voz, ou até um amador que quer cantar, né, tem que acionar no seu corpo, que é o seu próprio organismo e o seu aparelho fonador. Então, nós vamos falar da respiração, da passagem do ar pelas pregas vocais, da ressonância, amplificação, da articulação e também da escuta. Então, todos esses itens, eles são as bases para a produção da nossa voz. E aí, obviamente, eu faço utilizo, né, a parte do funcionamento anatômico da nossa fisiologia em um primeiro momento e depois explico de uma maneira bem sucinta como seria a utilização, por exemplo, da respiração no método. Para a respiração, eu considero um grande diferencial desta metodologia das outras escolas, porque nós utilizamos os pranayamas do yoga. Então, nós não estamos só aumentando a capacidade respiratória e fornecendo oxigênio para o nosso organismo. Nós estamos também trabalhando toda a parte energética, absorvendo e fixando esse prana no nosso corpo e nos nossos centros vitais. E vai mais ou menos por aí, né, a história, trabalhando de uma forma multidimensional. Podemos dizer que esta metodologia e o livro, ele é uma integração de técnicas que promovem uma integração do ser. E a gente escolhe o canto como um caminho também de conexão com o divino e com a essência. Ana, agora uma curiosidade. Como exatamente, na prática, o canto interferiu na sua vida? Olha, eu não diria que ele interferiu, eu diria que ele foi o meu caminho. Ele foi o meu caminho, porque no momento em que eu não tocar, né, o canto, digamos assim, foi a minha possibilidade de continuar na música e depois, há uns 5, 6 anos para frente deste momento, de seguir isso como uma carreira profissional e como a minha profissão. Então, eu acredito que essa via do canto, ela é um grande presente na minha vida e é a minha caminhada mesmo de melhoria como ser humano, de poder também ensinar as outras pessoas a se beneficiar, né, dessa arte divina que é o cantar. Então, eu acredito assim, enfim, tive pelo canto oportunidade de morar no exterior, de estudar no exterior, de publicar um livro, que é uma coisa que eu nunca pensei, né?
vamos gravar CDs, ok, mas publicar livro não. Então eu diria assim, que ele é a minha estrada principal e um grande presente de Deus na minha vida. Na página 11, na apresentação do seu livro, você inicia falando que a música e o canto podem nos conduzir ao caminho do equilíbrio, harmonia e beleza, assim suscitar a percepção de realidades mais profundas da nossa existência. Passa pra gente um exemplo prático que você teve em relação a isso. Então vamos lá. O equilíbrio, a harmonia e a beleza, eles são inerentes, digamos assim, a um plano mais perfeito. Então, nós cantamos uma vez no aniversário de 450 anos da cidade de São Paulo, no Mosteiro de São Bento. E fizemos na época o Concerto das Ave Marias, que era um CD que nós havíamos lançado naquele ano, no ano anterior, eu não me recordo bem. Isso foi mais ou menos por volta de, acho que 2004, se não me engano. E aí nós cantamos naquele mosteiro, com todos os monges gregorianos nos observando. E eu digo a todos vocês que eu fiquei em estado de graça durante uma semana. Aquele canto, naquele templo, naquele momento, a conexão que foi feita, ela realmente me conduziu para um ponto assim que de êxtase. E eu durante uma semana eu fiquei realmente não desaterrada, mas assim, em êxtase contínuo. E foi um concerto, foi o canto que eu mesma produzi, mas que, de acordo com o local que eu estava, com a energética e com o sagrado que eu estava cantando, me conduziu, né, e me fez estar nesta conexão e permanecer nela por uma semana. Eu acho que foi uma das experiências assim mais prazerosas e de elevação que eu já pude experienciar todos esses anos. E foi o canto que produziu. Na conduta terapêutica, como que se dá, por exemplo, a pessoa que quer participar de uma aula com você, focando a saúde, focando a terapia, como que é isso no seu dia a dia, na aula, na escola, como que se faz isso? Então, nós tivemos durante 3 anos, esse método ele foi aplicado no setor, no Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Unifesp, dentro do ambulatório de cuidados integrativos. Ele foi aplicado com doenças bem graves, como a esclerose lateral amiotrófica, a miastenia grave, e nós tivemos um resultado bastante benéfico e satisfatório. Atualmente, eu estou aplicando o método também em saúde mental, na clínica Spátio, do Dr. Sérgio Lima, que também é uma referência em estar, digamos assim, além da parte medicamentosa, estar acoplando, né, as terapias complementares. E eu tenho a honra de estar com a metodologia lá contribuindo. Aí nós, para as pessoas que estão interessadas em fazer uma aula ou em participar do coral, há essas duas possibilidades também. Nós podemos fazer um trabalho individual, e ele pode ser exatamente um canto, ou ele pode ser um trabalho de terapia, onde nós vamos reaprender a maneira de respirar corretamente, onde, dependendo da necessidade da pessoa, nós vamos trabalhar toda uma forma de conduzir a comunicação dela de uma maneira mais consciente, mais prazerosa. E quando você faz um trabalho individual,
digamos assim, é o cliente que escolhe aonde ele quer chegar, embora a metodologia será a mesma, mas a gente vai adaptar, né? E eu digo que seja em canto coral ou seja no canto individual, a gente percebe um desabrochar nas pessoas, como se fosse uma flor mesmo, né? Chega um botãozinho fechado, ou chega uma florzinha murcha, e depois de alguns dias, algumas práticas, 2, 3 aulas, a gente percebe realmente um desabrochar e um estado de bem-estar, de harmonia e de beleza em todas as pessoas, em todos os alunos, enfim, em todos os clientes, né? Isso dá muito prazer e muita satisfação também para a gente continuar, né? Esse segmento, esse caminho e se aprimorando e cada vez conduzindo melhor. Você concorda com aquela frase: quem canta seus males espanta? Com certeza, com certeza. Quem canta seus males espanta, e tem mais uma coisa que eu falo no livro que é muito interessante e que você, que é meu parceiro, músico também da área e trabalha com cantos sagrados, eu acho que vai concordar comigo, né? Que quando a palavra ela não é bendita, ela é maldita. Então que a gente, através da nossa consciência, procure usar as palavras sempre benditas. E quando a gente trabalha com o canto sagrado, com repertórios sagrados, nós estamos sempre usando a palavra bendita. E isso vai nos conduzindo a um padrão bem melhor, né? E nos conduzindo a um estado de melhoria como seres humanos, né? Com certeza, a palavra bendita espalha isso, né, ao nosso redor, ao redor das pessoas, e muda a frequência, muda o ambiente. Ana, qual foi a experiência mais talvez sublime ou agradável que você teve com alunos ou pacientes, não sei como que você chama, tá? Você contou a sua experiência nesse mosteiro, e com as pessoas, qual foi o retorno mais intrigante, notável que você teve até hoje, que você se lembra? Ai, olha, são várias coisas, mas eu diria assim, há pouco tempo agora lá na clínica, eu digo porque os meus alunos, tanto dos corais como particulares, né? É muito prazeroso ver a melhoria, mas digamos assim, entre parênteses, são todos mais saudáveis, né? E eu tô tendo essa experiência muito significativa lá na clínica com a saúde mental e passando, né, uma aula, uma música para eles e os exercícios. Aí teve um dos pacientes que disse assim, na segunda aula que ele estava comigo, a segunda terapia, ele disse para todos os outros: façam esses exercícios dos pezinhos que a professora está ensinando, porque eu mesmo com o remédio eu não estava conseguindo dormir. E aí eu lembrei do exercício que ela passou, eu fiz o exercício que era um dos pranayamas, né? E eu consegui dormir. E aquilo para mim foi muito significativo, porque alguém que está numa clínica internado com um problema de saúde mental, e ele dar o aval e recomendar aos outros colegas do grupo, né, na mesma situação, e dar esse feedback de uma semana para outra que o exercício respiratório fez toda a diferença para ele dormir, no bem-estar dele. Enfim, eu acho que me tocou bastante, né? E todos os meus queridos alunos também, vários que são profissionais e que cantam, e eu vou apreciar, e eu fico que nem uma, né? Que nem a mãe, acho que orgulhosa dos filhos, né? E eu fico muito, muito feliz e torcendo pelo sucesso de todos. Agora você deixou, eu imagino que os ouvintes com água na boca. Que exercício é esse, Ana? Conta pra gente.
Poxa, mostrar aqui na rádio vai ser um pouquinho difícil, né? Mas assim, é um dos pranayamas que eu recomendo, né, e que fazem parte da base do método, e que quando nós vamos trabalhar a reeducação respiratória, e iremos trabalhar as três fases da respiração, como fazer uma Hatha Pranayama, a respiração completa, né? Então seria assim, se você unir os dois dedões dos pés, você vai ativar imediatamente, simplesmente por esse posicionamento, esse mudra dos pés, você vai ativar a sua respiração na região baixa. Os hindus chamam de baixa, nós chamamos de respiração abdominal diafragmática. E você ativa pelo contato, né? Pela posição dos pés e dos dedões dos pés unidos. E depois você separa os dedões e une os calcanhares, gruda um calcanharzinho no outro. Nesse momento você está ativando a respiração média, que nós chamamos de respiração costo-diafragmática ou intercostal. Então nós estamos nesse momento levando oxigênio e prana para a região baixa, onde normalmente nós não respiramos, nós utilizamos mais a parte alta só. Então nós estamos integrando o nosso ser, e foi com essa prática de respiração baixa dos dedões, depois dos calcanhares, que esse meu querido, né, paciente, aluno, conseguiu, né, se harmonizar, se acalmar, se vitalizar e dormir, o que a medicação não estava dando um efeito muito bom. O pranayama fez, isso me deixou muito feliz. Realmente é uma informação que com certeza muitas pessoas vão querer se aprofundar mais. Ana, conta pra gente, se as pessoas quiserem saber mais, entrar em contato, saber do seu livro, fazer aula com você, como que elas te encontram? Então, elas podem me encontrar no meu e-mail do livro, tá? Que é ocaminhonaturaldavoz@gmail.com. E o livro ele está disponível no site da Editora Alfabeto, www.editoraalfabeto.com.br. Então, vou repetir o meu e-mail, que é ocaminhonaturaldavoz@gmail.com. Agora, Celso, eu gostaria muito também de convidar a turma para visitar o site artístico, porque nós falamos bastante dessa parte pedagógica do livro, né? E no livro a gente tem as fotos de todos esses pranayamas, está tudo muito bem explicadinho, né? Mas às vezes ocorrem também alguns workshops, como 15 e 16 agora de agosto eu vou dar no Arco-Íris, dia 24 de setembro na faculdade, a FAC-FITO, lá em Osasco, no Conservatório Villa-Lobos. E tudo isso as pessoas entrando em contato ou olhando no Face também dos cantos sagrados, elas vão ter todas essas chamadas e essas dicas, né? E eu gostaria de compartilhar com você, que isso a gente acabou nem, acho que, conversando, né? Que nós estamos agora já, demos um start no projeto do nosso novo CD das Ave Marias. Vai ser o Ave Marias 2 e nós vamos lançar em dezembro deste ano ainda, tá? Então vem música nova e CD novo com o nosso quarteto. Dessa vez vamos ter duas vozes, eu e a Meso, que canta minha parceira, Elizabeth Fischer. Vamos ter o Tarek Dib no piano e a nossa querida convidada especialíssima, a violinista Constança Almeida, que vai nos honrar com o violino dela nesse CD. Eu imagino que não deve ser muito bom não, né, gente?
escutar uns cantos assim, né? Deve ser estressante. Mara, eu já tive a oportunidade de ouvi-la, né? De ouvir a Ana Paula, ouvir com mais a parceira dela de canto, lá no Espaço Mahatma. Você ainda participa de atividades no Mahatma? Sim, então, estou ministrando aulas lá no Espaço Cultural Mahatma, lá com a nossa querida Maria do Carmo, às terças-feiras. Hoje eu ministrei aula lá. Então, nós temos o canto individual lá com enfoque terapêutico, temos o madrigal Mahatma, né? Tem uma outra casa parceira também, que é a Casa Urusvati, em São Paulo, perto do metrô Santa Cruz, onde também temos aulas individuais, coral, lá na Casa Urusvati, né? Então a gente está aí correndo pela cidade, né, Celso? Diz que o artista tem que ir onde o povo está. Tem um grupo em Jundiaí também, outro em Alphaville. Então a gente precisa Santo André, São Paulo, e a gente vai levando a arte em todos esses cantos onde é possível, né? Aos ouvintes da Rádio da Terra, para quem está chegando agora, nós estamos entrevistando a professora de canto lírico Ana Paula Sade. Ana Paula, tem mais uma pergunta aqui para você. Eu já vou liberar para o chat, tá? Caso algum ouvinte queira fazer pergunta, pode fazer pergunta no chat que eu faço imediatamente aqui, transfiro ao vivo para a professora. A minha pergunta é: qualquer pessoa pode cantar ou a pessoa tem que nascer já para o canto? Então, Celso, algumas pessoas têm mais facilidade, algumas nem tanta. Mas exatamente uma coisa que eu venho desmistificar e tentar fornecer para as pessoas é que todas as pessoas têm condições de cantar. Se elas não têm nenhum problema, digamos assim, de alguma paralisia na prega vocal, né, que as impossibilite de falar, mas desde que elas consigam falar, elas tenham esse processo de fonação, elas podem cantar também. Então, o caminho natural da voz, ele vem e fornecer esse conhecimento, mesmo que a pessoa não tenha nenhum conhecimento musical, é possível cantar e é possível se realizar através da arte divina do canto, com certeza. E temos uma pergunta aqui no chat, uma dúvida sobre a dica do pezinho: por quanto tempo para unir os mesmos? Então nós vamos lá, nós vamos unir os dedões dos pés, estamos ativando a nossa respiração abdominal, ou respiração baixa, e nós vamos contar 15 respirações. Contou 15 respirações, aí você vai unir os calcanhares e passar para a média, e mais 15, tá? Inspirar e expirar sempre pelas narinas. Se o nosso ouvinte fizer isso durante um mês, todos os dias, pelo menos 15 respirações de cada, isso pode ser feito sentado, em pé, e também deitado em decúbito ventral, de barriguinha para baixo, tá? Pode ser nessas 3 posições. Se você fizer durante um mês, todos os dias, está recuperando esta maneira correta de respirar que você tinha, querido ouvinte, quando veio ao mundo. Porque todos nós nascemos respirando perfeitamente. E depois, com a nossa vida aqui no planeta, isso não pode, aquilo não pode, nós vamos formando couraças e travando certas regiões importantíssimas e respirando cada vez menos, mais curto. Então, se você fizer 15 vezes cada respiração, você está fazendo com que o seu organismo volte a respirar corretamente. Ele já conhece isso, não é uma novidade para ele, e você vai passar a respirar com a parte baixa, média e alta integradas o tempo todo,
com certeza terá mais energia, mais saúde e estará com a coluna de ar prontinha para iniciar uma aula de canto, tá bom? Que ótimo! Eu imagino que todos devam estar assim apaixonados por essa dica. Ana, coloca para a gente suas considerações finais, o que você gostaria de falar para os nossos ouvintes, as suas dicas, seus contatos novamente, se quiser, fique à vontade. Tá. Primeiro eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade, a você, à rádio, por este espaço, né? E levando também, sempre levando a saúde para as pessoas e dicas de como viver melhor em harmonia. E eu fico muito feliz que o canto, tanto essa parte pedagógica quanto a nossa parte artística, esteja dentro, né, desses preceitos da rádio, esse espaço que vocês abriram para a gente. Fico bastante feliz. Eu gostaria de tecer uma consideração de que mesmo que você tenha, assim, como você disse, né, todos podem cantar. Às vezes a pessoa diz, eu tenho dom, eu faço com facilidade. E às vezes eu recebo muitos cantores profissionais que vêm pedir ajuda, auxílio, depois que eles já, infelizmente, machucaram o seu instrumento, o seu organismo. Então, a minha dica e a minha ressalva é: cuidem do seu instrumento divino, que é o seu corpo físico também, né? E um alerta para todos os cantores e profissionais da voz, de que nós precisamos cuidar da saúde desse nosso aparelho fonador. Então, precisa aprender a respirar corretamente, precisamos aquecer a voz antes de entrar numa apresentação, de usá-la, precisamos de algumas recomendações para manter a saúde, de algumas coisas que podemos usar de alimento, algumas que devemos evitar, né? E se você é um profissional, ou se você quer se tornar um profissional, enfim, procure, né, alguém da área, visite um fonoaudiólogo, um otorrino, para ver se está tudo bem com a sua garganta, e cuide, né? Cuide desse instrumento divino, porque às vezes as pessoas cantam e a gente vê alguns profissionais aí, né, depois de um tempo, e acabam danificando o instrumento, e depois para consertar é tão complicadinho, né, Celso? Então, assim, de cuidar-se, né? Vai fazer bem para a sua saúde de maneira geral e vai ser excelente para a sua voz. Eu agradeço, passo novamente, então, o nosso contato, um convite para que você conheça o nosso trabalho artístico também no Face, Cantos Sagrados, o nosso site www.cantossagrados.com.br, o e-mail ocaminhonaturaldavoz@gmail.com, e estou à disposição aí, se algum ouvinte que não teve tempo de perguntar agora, pode escrever o e-mail, a gente vai mantendo contato, né? E agradecer a você, Celso, por essa oportunidade ímpar. Que ótimo, querida. Agradecemos também a sua participação. E quando tiver aí notícias ou lançamento do próximo CD, pode contar com a Rádio da Terra na divulgação, para que você venha aqui novamente e comente sobre o lançamento, tá ok? Será ótimo. Que ótimo que assim seja. Ana Paula, muito obrigado mais uma vez. E Rádio da Terra cumprindo a sua missão. Você é ouvinte, fique aí que já retornamos com o Vale Tudo. Um abraço, Ana Paula. Outro. Namastê, querido. Namastê. Mais uma vez, estamos aqui para o programa Vale Tudo dessa noite. Eu estava comentando um pouquinho antes da nossa entrevistada de hoje, da Ana Paula, sobre um detalhe que nós teremos na semana que vem, às 22 horas, aqui no programa Vale Tudo. Vou entrevistar uma pessoa que vai falar com mais propriedade, mais profundidade sobre as pedras discoides.
Eu ganhei pedras discoides do Joanilson num workshop que eu fiz em Belo Horizonte. Ele trouxe essa pedra discoide que os estudos dizem que normalmente ocorrem em lugares que há aterrissagem de naves espaciais. Então ele indicou o Vander Nunes, que é uma pessoa que já estudou, inclusive acompanhou alguns testes com PhD sobre as especificidades dessa pedra, uma pedra diferente. Então nós vamos falar sobre isso a semana que vem. E agora vamos então dar início à segunda parte do Vale Tudo, que é você. Vale tudo, você faz à noite, com as suas perguntas, com as suas dicas, com as suas sugestões. O que é que está acontecendo? E eu quero fazer a abertura aqui dessa segunda parte, pegando o gancho de uma frase que a professora Ana Paula Sade comentou, que é: quem canta seus males espanta, né? Inclusive a Ana também colocou aqui no chat essa frase. Você sabia que quando nós levamos a alegria, boas novas, as boas novas, elas trazem cura para o nosso corpo? As boas novas, elas trazem tudo de bom para a nossa saúde? E, ao contrário, as pessoas que vivem somente na dor, na reclamação, naquelas notícias ruins, que adora o jornalzinho que você torce e sai sangue, essa pessoa envelhece mais, chama para si os problemas, o rosto tem marcas, cada vez mais rugas. Então, não seria muito bom que a gente pudesse levar as boas novas para todos os cantos da Terra, se é que a Terra tem canto, né? Mas faz parte isso. Quando eu faço o workshop O Poder do Som e dos Mantras, eu falo também sobre isso, inclusive eu mostro, né, por bases de frequência, bases da ciência, o que acontece, a interferência do som na nossa vida, na nossa saúde. Então, é muito fácil da gente ver e entender depois a importância do som quando nós assistimos o workshop. Tá ok? Então, nós vamos, a partir deste momento, abrir aqui para as perguntas, as dicas e as sugestões de vocês aqui no chat. Vou ler o que vocês estão postando, divulgando. Vamos lá, Carlos André. E por falar em Carlos André, foi aniversário dele recentemente. Carlos André Brum Dias, Brum, que está aqui no chat, é a pessoa que faz a gravação de todos os programas da Rádio da Terra, disponibiliza para você, ouvinte. Esse é o cara, a atitude é isso aí. Imagina, 2 anos se disponibilizando para fazer as gravações e colocar para vocês. Parabéns, Carlos, parabéns pelo seu aniversário. E ele escreveu aqui: você soube que Luiz Lindão Rezende foi atropelado? Não estou sabendo que ele foi atropelado. Depois, se você tiver mais dados aí, coloca pra gente. Até mesmo, Luiz Lindão Rezende sempre está presente aqui no chat, né? Já faz acho que quase um ano que ele participa dos encontros aqui na rádio, né? Encontros virtuais, porque eu também faço os encontros presenciais, mas ele sempre participou dos encontros virtuais, que espero que ele esteja bem. Depois, se você tiver mais recado, passa pra gente aí, tá, Carlos? Vamos torcer para tudo estar bem com ele, e depois, quem puder, faça uma mentalização para o nosso amigo estar legal. Próxima pergunta: Celso, você joga em loterias tipo Mega Sena, Loto Mania, Quina? Você acredita na sorte? Olha, Everton, eu já até joguei tecnicamente. Teve uma temporada que eu fiz um estudo técnico sobre isso que é interessante, mas eu não acredito na sorte. Eu não acredito nessas coisas. Na realidade, eu sou até, entre aspas, contra tudo isso, porque eu até comento isso no meu livro Prosperidade com Espiritualidade, porque não existe mais essa coisa de você fazer a coisa honestamente, né? Tudo já tá garantido para alguém. Praticamente todas as loterias já são vendidas. Claro que de vez em quando eles liberam algumas, justamente para: nossa, eu ganhei, né? O meu vizinho ganhou, né? Para você ficar empolgado e correr atrás. Então, de cada 10 eles liberam 2, mais ou menos, vamos assim dizer. E o resto é tudo vendido, né? Isso já tem prova, é só pesquisar na internet.
Mas teve uma temporada que eu arrisquei nessa probabilidade de 20%, e eu até adquiri um programa, um software, que cerca, né, vai fazendo um cerco de probabilidades. É bem interessante. Quase tudo que eu investia eu tirava de volta, então eu nunca perdi dinheiro nisso. Então nessas possibilidades é bem interessante. Só que até aí o cerco é fechado, porque nunca sai daqui, né? Então a partir do momento que você tem probabilidade de fazer 0 e de 1000 ao mesmo tempo, por que você só faz X% e nunca sai daqui? Então até as probabilidades dentro desses programas já é calculado também. Então eu imagino que o controle que se tem de quem vai ganhar é cerca de 90%. Ou seja, né, aí vai saber. Então eu não jogo. Fiz uma temporada como estudo para ver esses programas, se eles funcionam, até mesmo para saber e para falar, mas eu não tenho hábito de jogar, não. Não acredito na sorte. Eu acredito que tudo tem um motivo, tudo tem uma explicação. Sorte apenas por sorte, para mim isso não faz sentido, tá bom? Celso, tive umas quedas de pressão que resultou em desmaios. 2 vezes estava distraído, cortando carne, acabei cortando o dedo que atingiu o osso. Outra vez caiu um tijolo de construção em meu pé. Puxa vida, e outra vez foi um grande esforço físico. Não tenho medo de sangue. O que você diz para mim? Elias, é um caso a estudar de forma mais séria, né? Um pouquinho mais profunda. Por que está acontecendo essas quedas de pressão? Então, o primeiro passo, você rever a alimentação. Não sei como que é a sua alimentação, mas isso é extremamente importante. A pressão baixa tem a ver com deficiência de sal também, entre outras funções, mas você poderia ver como que está a ingestão de sal aí no seu dia a dia, para evitar essa queda de pressão. A queda de pressão também no aspecto emocional significa que eu não estou suportando algumas coisas que estão me fazendo me desligar. Tem coisas na minha vida que eu não estou suportando, não estou aguentando, não quero mais ver, não quero mais sentir, e eu simplesmente me desligo. Então seria interessante rever isso também, né? E é sempre bom fazer um exame aí de sangue para ver se está tudo ok. Não tem problema não. Faça um exame de sangue para ver se está tudo dentro do que é preciso ter. Isso faz parte, só para a gente ter uma referência, tá? Mas é um caso que deveria estar sendo analisado com um pouquinho de mais calma, tá? Uma dica assim superficial talvez não surtisse efeito. A partir do momento que revisse a sua alimentação, quantidade de proteína, ingestão de aminoácidos, ingestão de minerais, falta de minerais pode causar isso. Então eu deixo uma dica aqui. Essa dica serve para todo mundo, independente de ter problema ou não. Beba o Skrill. Tá, vou ver se eu acho aqui, só um minutinho, vou entrar no site que eu falo e sempre esqueço de colocar o link, né? Porque eu vou falando. Deixa eu achar aqui. Skrill. Skrill é o único, tá? Olha o que eu estou falando. Skrill é o único e está em falta no site, mas chega em breve, tá? Não se preocupe que vai chegar em breve. Skrill é o único multiminerais com todos os minerais que existem no mundo. Não tem outro melhor que Skrill, tá? Qualquer outro multiminerais é infinitamente inferior que o Skrill. Então, tomando Skrill, você vai ter uma ajuda com certeza muito melhor para regular qualquer coisa no seu organismo, tá? Qualquer coisa. Estou só fazendo uma anotação aqui, justamente para o pessoal dar uma olhada por que está, se realmente não tem, porque às vezes tem na loja e eles não colocaram, tá bom? Aí você, caso queira, você já vai ter lá. Pronto, já deixei o recadinho aqui. Então, use Skrill, independente do que você tenha. Skrill é um repositor e ele nutre as nossas células em oligoelementos.
Próxima pergunta. Hércules, existe alguma espécie de planta ou peixe que de alguma forma limpe e purifique lagoas e rios sujos? Plantas existem, né? Existem várias plantas que têm essa função. Inclusive as fossas sépticas hoje são feitas com várias plantas que têm a propriedade de puxar a sujeira. A bananeira é uma delas. Tá? Existem algas que fazem esse papel. Existem peixes que limpam alguns traços de sujeira, mas não que vá purificar um rio, isso não tem. Tá? Mas plantas existem muitas, só que essa limpeza tudo tem um limite. Né? Se for o rio Tietê, aí, a sujeira que não para de ser jogada, lançada o tempo todo, não tem planta que resista. Mas se você procurar as fossas biossépticas, você vai ver vários tipos de plantas que são usadas para limpar e purificar a água. Pergunta da Vânia. Celso, o que significa o símbolo no seu CD? Então deixa eu achar meu CD aqui. Daí todo mundo vai ver, caso as pessoas não tenham visto ainda, né, esse símbolo. O que significa o símbolo no meu CD? Esse está indisponível mesmo, porque acabou, mas nós já vamos receber em breve uma nova remessa. Eu acho que até semana que vem acabou o CD, mas acho que até semana que vem eu recebo uma nova remessa, tá? Então o símbolo está aí no link que eu postei. Esse é um símbolo celta. Ah, tá bem do lado do... eu vi aqui agora. Tá bem, esse símbolo que está ao lado do chat, do lado esquerdo, tem o símbolo aí que é justamente para as pessoas que querem adquirir o CD por internet via só MP3, não é o CD físico. Então esse One RPM que está aí é uma loja que vende as músicas, você pode fazer download. E para quem quer o CD físico, aí é nesse link que eu postei para vocês nesse momento no chat. Mas está esgotado, tá? Mas eu vou receber mais em breve. Então esse símbolo é um símbolo celta, é um dos símbolos mais antigos que a humanidade tem conhecimento, que antigamente eles falavam na filosofia celta que o mundo ele foi formado por três forças, que é o céu, a terra e o mar. Tá? E nós podemos traduzir isso como Pai, Filho e Espírito Santo, essas três forças que criam o todo. E esse símbolo quer dizer isso, a criação de tudo. É a fonte de onde tudo vem. É esse símbolo que eu uso. Tá ok? Próxima pergunta. Parabéns pelo programa. Gostaria de saber sua dica para problemas com glifosato. Meu pai está intoxicado faz algum tempo e sofre constantemente com sintomas como mal-estar, gases, tosse seca. Só de sentir o cheiro passa mal. Ele tenta evitar o contato, mas como os vizinhos todos usam, aí fica difícil. Bem, Viviana, então se ele já está doente, ele teria que sair de onde ele está. Nessa hora a pessoa tem que ser radical, optar pela saúde. Se o organismo já está saturado de glifosato, ele não pode mais ficar onde tem glifosato. Esse é o primeiro remédio. Eu até ia colocar hoje de manhã uma frase, mas esqueci e você me lembrou. A frase é a seguinte, é postar lá no Face. Vou acabar até digitando lá, porque daí já fica. Porque eu tomei banho, lembrei da frase e saí do banho e esqueci da frase. Que a frase é a seguinte, eu vou digitar aqui e já vai ficar lá. Para ser feliz é necessário ter coragem. Claro que não é só isso, né? Tem mais coisas, mas é uma chamada que eu estou fazendo para a gente pensar. Então, o que é coragem? Mudar. Mudar tudo. Mudar de casa, mudar de cidade, mudar de país, mudar exatamente tudo aquilo que nos leva para baixo. Relacionamentos. Tem um vídeo meu que fala sobre isso, né? Se o relacionamento não está evolutivo, não está para cima, um não está ajudando o outro, não tem mais relacionamento, acaba com o relacionamento.
Não importa que tipo de relacionamento que é. Você tem um limite de ajudar, você tem um limite de, não, tudo bem, eu vou pegar essa pessoa, eu vou ajudar, vou levar aqui comigo. Mas se isso não está produtivo, não é mais relacionamento. É problema. Problema causa mais problema. Então você tem que ter coragem de falar, chega, estou indo embora. No caso saúde, se eu constatei que alguma coisa está atrapalhando a minha saúde, é um fenômeno exógeno, ou seja, um fenômeno externo, eu tenho que me mudar. Ou eu mudo aquilo que está, ou eu me mudo dali. Não tem como pensar, não tem como ficar, não dá, eu preciso de um remédio. Não tem remédio. Se o corpo já está saturado, a primeira coisa é sair dali. E aí que está, coragem para ser feliz. Ser feliz precisa de coragem, não precisa de só querer. Tem que ter coragem para ser feliz. E claro, ele precisa o quê? Tomar clorela babosa. Coloca aí na dieta dele clorela e babosa todos os dias para ajudar a desintoxicar. É isso que ele pode fazer, tá bom? Caso você não tenha, no nosso site tem a clorela Z, que é uma clorela que tem a minha marca hoje. Essa clorela sem glúten, viu, gente? Eu também foram dois produtos, que é a clorela e o levedo de cerveja sem glúten, tá? Por causa do trigo, levedo, essas coisas todas, o nosso não tem glúten. Vou colocar aí uma das maiores empresas, maiores laboratórios de produtos naturais hoje no Brasil. Nós fizemos uma parceria para lançar a clorela e o levedo de cerveja Z, que tem esses diferenciais que são puros, os mais puros possíveis que a gente consegue hoje nesse momento. Então eu coloquei o link aí da clorela e lá no site também tem babosa orgânica. Temos a babosa orgânica no site, cultivada aqui mesmo na região. E um detalhe, tá? 50%, olha o que eu estou falando para você, 50% do valor desta planta vai para obras de fundos sociais. 50% do valor, não dessa planta, desse produto, é transferido para obras de fundos sociais, especialmente pessoas com dependências, vários tipos de problemas, mulheres, abandonados, é dedicado. Então, a babosa, nós temos esse trabalho aqui para a região, tá? Vamos ver a próxima pergunta. Adquiri o livro Plantas Alimentícias Não Convencionais e fiz um suco de fruto de cactus palma. Olha que chique a Juteba. E aí, ficou gostoso, Juteba? Conta pra gente aí. Hércules, quais são os benefícios de ter gatos dentro de casa? Bem, os benefícios de ter gatos dentro de casa são muitos. Primeiro, porque ele detecta as pessoas que não são muito legais. Então, se o gato corre de alguém, fica esperto com essa pessoa. Já é um aviso, alguma coisa não está certa. 2, os gatos são um transformador. Ele é um transformador, né? Os gatos são transformadores de energia. Então, energias que não estão muito boas, eles podem ajudar a transformar. Podem não, eles transformam. Por exemplo, você está com dor, se você pegar um gato e colocar perto de você, ou de preferência em cima do lugar que tem a dor, dependendo do tipo de dor, você vai sentir um alívio em poucos minutos. Porque o gato ele faz mais ou menos aquilo que algumas plantas fazem, aquelas famosas sete ervas, né? Ele transforma íons positivos em íons negativos. Eles transformam cátions em ânions. E isso alivia a dor. Então ele passa para o seu corpo a transmutação de uma coisa nociva para uma coisa positiva. Os íons positivos, que não são benéficos, eles transformam em íons negativos, que são benéficos para o nosso corpo. Então ter isso é maravilhoso. Além do mais, o gato é dengoso. O gato é uma personalidade rara, né? Praticamente todos os gatos têm uma personalidade rara. E é exatamente como você ter mais um membro da família em casa. Porque ele requer carinho, mais que cachorro. O cachorro é cachorro. Ele é amigo, ele é aquilo ali, é show de bola. Mas cachorro é cachorro. Gato não, o gato ele vai além. O gato ele é
a psicologia do gato e do cachorro é assim: o gato ele se sente filho, o cachorro ele se sente você é dono dele, tá? Ele não é filho, ele simplesmente ele é seu dono. Claro que o nosso sentimento para ele pode ser de filho, né? Mas para ele você é dono, para ele você tem que dar ordem, para ele você tem que estar ali, né, junto disso. Claro, dependendo da raça, tem raça que é mais carente, tem raça que até parece muito com o gato, mas o gato de uma maneira geral é assim: transmuta, ajuda, e todo mundo que trabalha com energia deveria ter um gatinho em casa para ajudar a limpar um pouco das porcarias que a gente acaba recebendo. Nica Lima, boa noite, Celso. Magno Vital tem a função de baixar a glicose no caso dos diabéticos? A quina da mata ajuda a baixar a diabetes? O Magno Vital não abaixa a glicose. O Magno Vital ele ativa o funcionamento do pâncreas, aí sim ele vai produzir mais insulina para lidar com a glicose. Então o Magno Vital é excelente para quem é diabético. E a quina também. A quina sim, ela já vai ajudar a diminuir, a lidar com a glicose. E o Magno Vital vai estimular o funcionamento do pâncreas. Então o ideal seria que se tomasse os dois. Luiz Augusto, um ovo equivale a quantas cápsulas de Centrum? Suponho que ele funcione como promete. O Centrum é uma fórmula que é condenada, tá? Só para vocês terem uma ideia, o que tem que não é oligoelemento, no caso do Centrum, que não é oligoelemento, é químico, o que tem zinco não pode ter junto o cobre, entre outros, porque são antídotos. Então esse negócio de A a Z é complicado. Quando é oligoelemento, no caso do Skrill, não tem problema, mas no caso de mineral químico, aí é complicado. Então o Centrum é uma fórmula condenada e errada, mas é muito utilizado, né? Agora já o ovo é em equilíbrio. Um ovo talvez não tenha tudo que um Centrum tem em relação a minerais, porque não precisa ter tudo aquilo que tem no Centrum, né? Existem coisas que existem e não estão no Centrum, que só existe, por exemplo, no Skrill. No Skrill tem tudo em oligoelemento, ou seja, não vai fazer mal. E tem muito mais que no Skrill em relação a minerais, tá? O Skrill é minerais, não é vitamina. Então o ovo é muito mais. A dose de Centrum por dia é um ovo por dia, pode ter certeza disso. Almira Amarante, boa noite, Celso. Eu vi uma entrevista de um médico dizendo que a combinação do hormônio mais cálcio, mais cloreto de magnésio, mais vitamina K2, mais vitamina D, mais colágeno é capaz de restabelecer a cartilagem dos joelhos. Você sabe como usar essa combinação? Vejo que você tem tudo isso. Sim, eu indico sempre essa combinação também. E claro, ajuda bastante. É só você tomar as doses indicadas de cada um todos os dias. Tá? Não tem uma receita, não. Pega as doses indicadas aí, cada um tem a sua dose diária indicada, toma isso diariamente, no mínimo 4 meses. Não adianta tomar menos, que não vai dar certo, tá? Porque é um trabalho demorado de recuperar a cartilagem. O Tiago pergunta se o óleo de coco feito em casa com a castanha do próprio coco, que vai no fogo até o óleo sair nesta parte que o óleo é aquecido, ele perde suas propriedades ou continua elas igual? Não, continua igual. Claro que se você for aquecendo várias vezes, aí a coisa vai perdendo, mas continua igual. Agora não é prensado a frio como no supermercado, tá? O método de prensar a frio é diferente do que o método caseiro. Reparei que umas microfissuras na região das amígdalas, onde se acumula restos de comida, forma aqueles cáseos. Estou com medo de acabar prejudicando as amígdalas. Não quero ir no médico, pois provavelmente ele vai dizer que a solução é tirar as amígdalas. O que causa isso? A primeira coisa é melhorar a higiene bucal, mastigar melhor, limpar melhor e beber mais água, fazer bochecho, fazer um gargarejo, que vai te ajudar. Então, gargarejo com essa função de limpeza. Pode ser só com água mesmo. Se quiser colocar alguma coisa para ficar mais agradável a água, pode ser, mas pode ser só com água mesmo, água com menta, um bochecho e um gargarejo com clorofila.
está com o objetivo de limpar, de oxigenar melhor, abrir mais a boca. Normalmente quem tem isso é quem tem a boca muito fechada, não fala muito, ou se fala só mexe aqui o lábio, né? Não mexe muito a boca. Então precisa respirar mais, fazer mais atividades com a boca aberta, isso vai ajudar bastante. Celso, fale sobre o uso das pirâmides para exercícios e como guardá-la quando não está em uso nem posicionada norte e sul. Aí depende se é uma pirâmide montável ou se já é uma pirâmide fixa que não é desmontável, né? Se ela... E também tudo depende do tamanho. Pirâmide é um negócio muito delicado de lidar. Se for pirâmide pequena, essas pirâmidezinhas que a gente tem de enfeite em casa, isso aí não altera em quase nada. Você pode deixar de qualquer jeito, na posição que for, ela não tem interferência nenhuma, ela não tem massa para interferir no ambiente. Mas óbvio, se você deixar ela norteada, ela vai ter um efeitozinho ali pequenininho, mas vai ter. Agora, se for uma pirâmide grande, aí sim, ela tem que ficar sempre norteada ou desmontada, porque ela interfere, né? Ela vai captar as energias e vai ampliar essa energia no local. Então, aí vai depender um pouquinho, Ana, de que tamanho é essa pirâmide, né? Mas de uma maneira geral, se for pirâmide pequena, dessas que a gente tem dentro de casa, até de enfeite, você tanto faz. Na hora que você for usá-la, tem que estar norteada. Mas para deixar de enfeite, tanto faz. Onde você deixar, não tem problema nenhum, porque ela não tem massa o suficiente para se carregar o suficiente de uma energia que vai interferir no local. Pirâmides que são realmente eficazes são pirâmides com mais de 3 metros de base. De 2 a 3 metros de base, aí começa a ser uma pirâmide eficaz. Existem pirâmides menores que você coloca, por exemplo, a mão dentro. Já começa a ter um efeito, porque ela já começa a captar. Então, para efeitos terapêuticos, precisa ser uma pirâmide com pelo menos uns 30 centímetros de base, efeitos terapêuticos rápidos. Mas efeitos terapêuticos mais profundos, efeitos que vão melhorar inclusive sono, a parte espiritual, são pirâmides que você precisa entrar dentro dela. Não tem como fazer de outra forma. Você precisa estar dentro da pirâmide. Aí sim você começa a ter um efeito. Tá? Começa a ter um efeito. Mas também existe casos, e eu já experimentei muito, durante muitos anos, de pirâmides com essas de 30 centímetros de base, que você pode colocar para afiar a lâmina do aparelho de barbear. Eu fiz isso durante muito tempo e é real, acontece isso mesmo. Essas lâminas modernas não afia muito bem não, o ideal são aquelas lâminas mais antigas, Gillette mesmo, né? Aquilo afia melhor. Essas lâminas modernas afia mais ou menos, algumas afia, outras não. Vai depender do tipo de material que é feito, do metal que é feito. Então é meio complicado, mas funciona, tá? Eu fiquei anos sem comprar lâmina. Eu comprei várias, né, e fui só usando essas, aí colocando para carregar dentro de uma pirâmide e ia trocando, ia fazendo um ciclo, deixava lá e trocava, deixava e trocava, tá? Então eu usei isso durante muito tempo. Eu sou membro do Núcleo de Pesquisas Científicas em Piramidologia na Espanha, mas podem ver que eu quase nunca falo sobre isso aqui na rádio, né? Eu acho que só falei 1 ou 2 vezes, tirando hoje. É um estudo muito sério, mas é complexo falar, porque é diferente um pouco daquilo que as pessoas pensam que é. A gente precisa ter massa, a gente não pode ter uma pirâmidezinha como se vende por aí, colocar na cabeça e falar que aquilo vai funcionar. Não funciona, gente. Tanto é que todo mundo tem, um ou outro sente um benefício, sente alguma coisa. Dá para sentir, dá, mas não é esse o propósito. A pirâmide tem um propósito muito maior do que somente esses testes. E aí, para a gente começar a entender isso, é necessário ter uma pirâmide de no mínimo 3 metros de base para começar a fazer a terapia, né? Para vocês terem uma ideia, eu dormi muitos anos dentro de uma pirâmide. E hoje eu não tenho mais ela aqui comigo, no meu quarto, não é mais o meu quarto, não é mais a minha cama, mas ela está na minha clínica, à disposição para todas as pessoas que forem lá fazer meditação nela. Mas até o ano passado, eu levei para lá o ano passado eu dormia dentro dela. Próxima pergunta.
Nosso sistema endócrino hormonal depende principalmente das vitaminas e do complexo B? Não, ele depende principalmente dos minerais. E vitaminas é secundário. Os minerais são extremamente importantes. Sem mineral não adianta ter vitamina. Agora, tendo mineral, aí a vitamina é importante. Celso, como tratar com eficiência a ejaculação precoce? É outra pergunta cabeluda. Por quê? Porque depende do caso. Tem que ver se é emocional, tem que ver se é físico. Então, se é emocional, o que está acontecendo? Tem que estudar a vida da pessoa. Por que ela o que tem? Normalmente é trauma ou algum problema. Tem que ver como que é a parte física. Então é complicado. Mas, a dica é tribulus terrestre com maca e ginseng. Anota aí, tribulus terrestres, maca, ginseng. Tome isso no mínimo uns 4, 5 meses. Não adianta tomar muito, tem que ser moderado, senão satura o organismo também. No mínimo uns 4, 5 meses e vê se muda. Se não mudar com isso, é porque está na cabeça. Se está na cabeça, precisa fazer terapia para ver o porquê que isso está acontecendo. Tá ok? A outra pergunta, o que significa o símbolo do seu CD da música é vida? Foi você mesmo que perguntou, então a resposta eu já passei. Show de bola. Tribulus, maca peruana juntos é bom? Sim, acabei de falar, é bom demais, não é bom não, é bom demais. Lá no site nós temos a matéria-prima importada desses produtos, gente. Até mulher pode tomar, a mulher toma menos que o homem, mas pode tomar também. O homem que precisa tomar isso por mais tempo. O homem precisa disso bastante hoje em dia. Infelizmente a deficiência está muito grande, mas nós precisamos, tá? Vou colocar um link aqui de um deles que tem lá no nosso site, mas tem outros, tem vários tipos lá. É questão de procurar, tá? Se tiver dúvida, escreve sobre produto em falta, tá? Dúvida é sobre isso. Produto está faltando, que horas que chega, quando que chega? Escreve lá para o vendas@biovidanatural.com.br que as meninas passam para você. E às vezes, como eu disse, já tem lá, né? Já tem no site, mas já tem na loja, mas não colocaram no site ainda. Estou escrevendo aqui para elas não esquecerem de ouvir lá. Então que alguns estão marcando aqui no site que está em falta, que é tanta coisa que às vezes elas esquecem de atualizar o site, tá? Às vezes já tem, mas esquecem de atualizar o site. Vamos para a próxima pergunta. Tomar cafezinho puro toda manhã sobrecarrega algum órgão? Não. Se for um cafezinho só, não. Mas se for um cafezinho toda hora, sim. E vai direto para o estômago e fígado. Celso, Luiz ontem me chamou em vídeo, está tudo bem com ele, apesar do impacto. Ele postou o vídeo. Legal. Então depois eu vou dar uma olhadinha que esteja tudo bem com ele. Notei que tomar sol regularmente inibe o ganho de peso. Isso faz sentido? Claro, o sol regula as nossas glândulas. Glândulas desreguladas acumulam peso. Então, o sol é fantástico para harmonizar o funcionamento glandular, hormonal e regular o peso. Cloreto de magnésio PA em cápsula de 300 mg, uma cápsula uma vez ao dia como prevenção e 2 como correção ao que é indicado é o ideal, auxilia na falta de sono, qualidade do sono, como indica no R. Ribeiro, a seco do magnésio. Sim, e magnésio também é para o coração, então pode tomar que ajuda muito, muito, muito. Olá, um dia você falou sobre a oração do perdão, que pode ser feita aos pais, gostaria de aprendê-la. Nica, faz... deixa eu ver, gente, se eu tiver aqui, é que eu não sei se PDF dá para subir. Eu vou ver se eu consigo subir essa oração. Só ver primeiro se está aqui. Tá, eu achei. Vamos ver se vai. Se for, todo mundo vai ter a oração do perdão. Essa oração do perdão, gente, tem cada história para contar para vocês sobre ela, que é impressionível. Não é nem impressionante, é impressionante com incrível.
Essa oração do perdão funciona sim, e nós devemos fazer, claro, todas as pessoas que querem melhorar a sua vida, pessoas que tenham problemas, sejam de relacionamento, sejam de saúde, seja do que for. A nossa base de todos os problemas são os pais, não tem como fugir disso. Mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente não lembra, mesmo que seja inconsciente, a base de tudo que acontece na nossa vida são os pais. Então, ao fazer a oração do perdão, tá aí, consegui passar para vocês, tá? Tá aí a oração do perdão. Ao fazer a oração do perdão, à noite, antes de dormir, um dia para o pai, no outro dia para a mãe. Não pode ser os dois juntos. Hoje é para o pai, por exemplo. Amanhã é para a mãe. Depois volta para o pai. Depois volta para a mãe. E fica nesse ciclo no mínimo 3 meses, todos os dias, sem parar. É decisão, é decidir. Eu quero realmente me melhorar, eu quero me curar, eu quero sair dessa vida, eu quero mudar de vida, não aguento mais esse sufoco, não aguento mais seja lá o que for na minha vida. Você primeiro precisa se harmonizar com seus pais, mesmo que você jure que não tem nada para harmonizar, mesmo que você ache que não tenha nada para harmonizar, mesmo que você não saiba quem são os seus pais, não importa, faça a oração do perdão para o pai e para a mãe. Depois que você fizer isso 3 meses, aí você pode dedicar a oração para uma pessoa. Por exemplo, faz para o pai, para a mãe 3 meses. Aí você tem certeza que tem uma coisa muito grave com seu pai ou com a sua mãe para resolver. Aí você dedica mais 3 meses só para ele. E depois não tem mais uma pessoa. Aí você dedica mais 3 meses ou até o seu coração te dizer, tá bom, para outra pessoa. Essa é a regra. Fazer sem discutir a oração. Não adianta querer pensar na oração, não adianta querer julgar a oração, não adianta querer colocar vírgula nessa oração. Quem fez essa oração foi a Cristina Cairo. Ela tinha 12 graus de coluna torta e cega de um olho. A coluna dela está reta e ela enxerga perfeitamente bem. Então, se alguém falar que a oração não funciona, é porque nunca conheceu o poder da oração, e peço para você ir conhecer a Cristina Cairo pessoalmente, que ela vai jogar isso na sua cara. Tá? Foi através do próprio sofrimento dela que ela chegou nessa oração e que eu tenho usado. Eu conheço a Cristina Cairo, já participei de vários encontros com ela, e o que é bom a gente compartilha. Então tá aí, para vocês é só chegar e usar. Tá aí. E o melhor, né? É de grátis. Mas tem que ser feito com profundidade. Não adianta fazer mentalmente. Não adianta ficar repetindo o dia inteiro. Eu vou fazer bastante. Não, é uma só vez. 5 minutos você faz oração antes de dormir, ponto. Só. Mais nada. Tá, Nica? Então tá aí a dica para você e já está aí a oração. Hércules, o baú da felicidade do Silvio Santos funcionava. Pois é, de vez em quando o povo ganhava mesmo, né? Mas é isso, né? A loteria grande, isso aí é tudo marcado. Como eu disse, 90% é marcado, 10% eles liberam. Agora, existem pessoas que tem umas sacadas para fazer umas loterias por aí, né? Que dá para você ganhar alguma coisinha. Então essas pessoas têm sacadas, só que eles têm que inventar outro nome. Por que se você inventar uma loteria você não pode? Só a Caixa Econômica Federal com autorização pode, né? Tem coisa. Eu já pensei em fazer isso. No meu livro Prosperidade com Espiritualidade, eu ensino a fazer um tipo de loteria familiar. Lá eu mostro como que dá para fazer isso. Mas por que se você for expandir isso, se você for virar concorrente das loterias, você vai se enroscar? Eles não liberam facilmente, porque tem treta, né? Então, onde tem treta, tem problema. Celso, tenho catarata nos olhos, ela não me atrapalha em enxergar, mas se eu ficar exposto ao vento, poeira, dormir pouco, meus olhos ficam avermelhados e sensíveis. A luteína resolve? Luteína vai ajudar com certeza, tirar o leite vai ajudar com certeza, mas se estiver incomodando, cirurgia resolve com certeza. Faz cirurgia e a luteína vem para não deixar oxidar mais, tem que tomar o Skrill, rico em oligoelementos, para não deixar haver a degeneração macular, mais o Magno Vital, que ativa o funcionamento das glândulas, e Lugol. Lugol também serve para os olhos, gente.
Lugol é extremamente importante para os olhos, não é só a luteína não. Lugol serve para isso, Lugol serve para o cérebro. Tem problema cerebral, tem atraso cerebral, deficiência mental, problemas de fluxo, o Lugol iodo serve para isso. Então precisa também tomar o Lugol. Luiz Augusto, Celso, você já pensou em morar em outro país? Eu já quase fiquei em vários outros países por muitas vezes, Luiz, porque tudo que eu faço fora do Brasil é muito mais organizado, as pessoas prestam uma atenção muito melhor, as pessoas são muito mais em todos os países que eu vou. Eu tenho um exemplo de organização, de limpeza, de coisas maravilhosas, muito mais que no Brasil. Quase fico por lá. Por mim eu morava em todos os países que eu já fui visitar, ou quase todos, por esse quesito, organização. Aqui é muito gostoso. Nenhum país é tão gostoso quanto ao nosso em relação a país. Eu imagino, nós estamos num paraíso. Mas em relação a fluir, em relação a viver, ordem, disciplina, limpeza, todo lugar, até Miami, que é um negócio totalmente popular, é limpo, funciona, tem respeito. Você não pode fazer um monte de coisa que você faz aqui, né? Que seria o pior país que eu fui visitar, o pior lugar, né? Seria, acho que talvez Miami, em relação a, porque já está muito contaminado, né? Com México, Porto Rico, brasileiro, mas não, a lei é lei. Onde tem lei a coisa funciona. Japão então é impressionante, gente. A educação, o respeito. Tem os problemas dele? Tem, mas não é isso que eu estou falando. Estou falando da parte boa que tem. Do avião dá para você ver que o chão já é limpo. Do avião você consegue ver a diferença. Você pode sacar $3.000 de madrugada em alta rodovia, num caixa eletrônico e sair contando dinheiro que ninguém vai te perturbar. Tudo funciona, o respeito funciona. Uma coisa que me marcou muito no Japão, eu faço questão de conhecer o máximo possível quando eu vou para algum país. Eu falei, eu quero andar de ônibus, né? Me deixa aqui que eu quero andar de ônibus. Eu peguei o ônibus. Aí quando parava no semáforo, o ônibus ele desligava sozinho. Tinha um dispositivo lá. Hoje as motos novas têm isso, né? Motos novas têm isso. Mas há bastante tempo o ônibus desligava sozinho e acelerava, o ônibus ligava sozinho para economizar combustível. E aí teve um momento que parou, o ônibus, ele parou, não tinha nada, não era ponto, era simplesmente encostou num cantinho e ficava olhando para o relógio. Eu fiquei ali curioso, o que é isso, né? Parou, não pega ninguém, não entra ninguém, não sai ninguém, não tem nada aqui. Até que eu não resisti e perguntei, né? O que ele está fazendo? Aí, ele mesmo escutou e respondeu: eu tenho hora para chegar no ponto. As pessoas estão me esperando às 3h55. As pessoas sabem que pode contar comigo às 3h55. Então eu não posso chegar antes, porque senão vem um ônibus atrás de mim e eu tenho que sair. E eu não posso chegar depois, porque as pessoas estão me esperando. Então 3h55 em ponto eu tenho que estar no ônibus, porque as pessoas estão lá para me esperar. Olha a importância da pessoa. O motorista do ônibus é o cara. Ele não é o motorista do ônibus que está xingando, que está desesperado, que está nervoso, que está estressado. Não, ele é o cara. Ele é responsável porque as pessoas estão o aguardando às 13h55. Ele não chega nem antes e nem depois. Ele é uma pessoa extremamente responsável. E assim é. Muito interessante isso. Tá? Muito interessante. Vi cada coisa nos outros países que sequer a gente tem aqui no Brasil em relação a respeito, a limpeza, a ordem, que a gente está muito longe disso ainda, gente. Muito, muito longe. Então eu já pensei sim em morar, mas eu sei que aqui é o meu lugar. Tem muita coisa para fazer aqui ainda. Se um dia tiver que ir, eu vou sim, mas eu acho que é aqui que a gente vai ter que resolver muita coisa ainda. Celso, algum remédio para quem tem câncer de intestino? Sim, claro. Câncer de intestino significa que a pessoa está com câncer na vida dela. Ela não está digerindo a vida dela. Então a pessoa precisa mudar a vida dela totalmente. Não adianta ficar como está. A vida dela não está certa. O câncer do intestino vem só para dizer isso. E o remédio remédio que eu digo é ajuda, né? Suco de babosa, clorofila, clorela, prata, coloidal. Tá? Suco de babosa, clorofila, clorela, prata, coloidal.
Alegrevit, além de estabilizador de humor, dá um up no dia e ajuda no sono à noite. Ele estabiliza tudo. Se a pessoa não dorme porque ela tenha pensamentos muito repetitivos, a mente está sem parar, ela vai dormir melhor. O Alegrevit não dá sono. Tem pessoas que às vezes confundem calma com sono, né? Tem gente que não tem calma nunca, só tem calma na hora de dormir e acha que o produto está fazendo ela dormir. Não está, pessoa que não se conhece. É cheio de gente assim. Mas ele regula tudo, regula o humor, regula o lítio, ele faz parte da função cerebral, o lítio em oligoelemento, tá? Não estou falando do lítio químico adicionado que hoje estão usando de maneira errada. Mas o lítio é a bateria, é o que carrega a nossa bateria. Sem o lítio não tem bateria. Isso tanto na bateria do celular, como na bateria do carro, como na nossa bateria no cérebro. Então nós precisamos do lítio para funcionar. Por isso que quem toma o Alegrevit, que é lítio quântico, se sente bem em todos os sentidos. É um produto indispensável hoje para todos. Algum problema em comer bebendo? Quanto mais você bebe, mais você atrapalha o aparelho digestivo na segregação do suco gástrico. Então o ideal é beber o menos possível. Não precisa ficar radical sem beber nada, tá? Essas regras de ficar meia hora antes, 2 horas depois, é legal, a gente se sente melhor, mas não precisa ficar radical nisso. Se você beber, pode ver, os japoneses, qual que é a prática do japonês? Tomar chá junto com a comida. Então, eles bebem junto com a comida, milenarmente, e estão, né, muito melhores, de uma maneira geral, com a digestão do que nós. Então, não existe regra, existe detalhes. Quanto menos, melhor, e quanto mais quente ou mais natural, melhor. Então, vai tomar um suco de laranja, por exemplo, toma ele na temperatura natural, sem gelo. E o chá verde que os japoneses usam, né, os chineses e japoneses, é quente. Então, não atrapalha tanto o processo da digestão. E, por ser chá verde, até ajuda aí a limpar um pouquinho. Se é gelado, complica. Tá gelado, vai atrapalhar a digestão, porque vai dar mais trabalho, ainda gera um choque térmico não adequado no momento que o estômago precisa estar quente para fazer a digestão. Se você bebe coisa muito gelada em cima, você atrapalha o processo da digestão. Aí azia, queimação, arroto, problema, tudo que for de ruim no estômago a pessoa vai ter. Quanto devo tomar 2 CRIO? O adulto, em média, 20 gotas 2 vezes ao dia. Num suco de laranja vai bem, mas pode ser em qualquer suco ou na água pura, tá? Agora, isso tem uma regrinha aí de acordo com peso, com necessidade, a gente calcula isso também, mas em consultório, quando eu indico para as pessoas. Mas regras assim, abertas, geral, para o adulto, de 15 a 20 gotas 2 vezes ao dia, não precisa mais que isso. Opa, meu chat deu um pulo aqui, gente. Está voltando todas as perguntas. Deixa eu só encontrar o ponto que eu estava aqui. Só um minutinho. Se eu pular alguma coisa, vocês me avisam, tá? Pulou tudo. Vou lá para o começo, meu chat aqui. Deixa eu só me ajustar de novo aqui. O CD do Celso não pega mais o meu som. Os outros sim, o dele não. Esquisito isso. Eu não sei te dizer não, porque ele funciona normal. Nunca ninguém me relatou isso, tá? Pode ter dado algum problema de leitura. Tenta ligar o CD em outro aparelho, ô Thiago, para ver o que acontece, né? Tenta ver, mas nunca ninguém me relatou problema em relação a isso, tá? É verdade que existe uma base humana na Lua? O Ecros pergunta. Ecros, eu não posso afirmar que existe, mas muitas pessoas que estudam a sério, né, dizem que sim. E tem uma... Inclusive vocês podem encontrar no YouTube, eu acho que ainda tem, um trabalho de colorização da Lua. Então, umas pessoas que trabalham com vídeos e com geólogos, eles lançaram que a Lua não é preta e branca, não é aquela coisa acinzentada, ela tem cor, e a NASA que manda uma foto pra gente daquele jeito pra gente achar que não tem nada. Então eles foram começando a interpretar os desenhos, as diferenças de tons no preto e branco, transformando isso para algo parecido com o que existe na Terra.
obviamente usando técnica, não é assim achismo. Tem técnica para você saber o que é uma pedra, uma montanha, para ter determinada tonalidade, não poderia ser tudo da mesma cor. Então é errado a gente achar que a Lua é daquele jeito, não é, porque não tem como ter montanhas e montanhas, pedaços mais altos, pedaços de pedra, pedaços de areia, tudo da mesma cor. Então eles fizeram um estudo do que deveria ser, e aí você vê cidades na Lua com esses estudos. Até luz existe, cúpulas de luz, cidades inteiras. É muito intrigante o que tem nesses estudos, né? Como a gente não está lá, eu nunca fui até a Lua, então não posso dizer para você que existe ou não, mas eu acredito que tem muita coisa lá que a gente realmente desconhece. Encaminhando, fraude da ida à Lua, só clicar abaixo o texto com mais vale a pena ler. Aí já é um outro assunto, né, Joanilson? Uma coisa é se existe base na Lua, né? Nossa ou não. Parece que existe vida lá, mas não nossa, né? Isso que eu falei é coisa muito antiga. Imagina, já existe lá antes do ser humano saber que é ser humano. E dentro desse estudo, parece que quando o homem tentou aterrissar na Lua, ele foi expulso de lá. Falou assim, aqui vocês não vão ficar não, cai fora daqui que não tem nada para vocês aqui não. E eles foram proibidos de falar sobre isso, senão eles iam levar chumbo. E a primeira viagem do homem à Lua, tudo indica que foi uma grande fraude. Esse link que o João Nils colocou aí deve ser um dos links que eu imagino, mostrando as falhas nas fotografias, provando que aquilo ali foi tudo uma farsa para mostrar para a Rússia que tinha conseguido chegar lá primeiro, né? Mas agora, independente de ter ido ou não, esse projeto de colorização da Lua mostra que já existe uma civilização lá muito mais antiga que a nossa. Celso, sei que você não gosta de receitar e deixa para o Ivan, mas por favor, puder ajudar, meu tio teve um derrame cerebral. Teria algo na Biovida para poder ajudar e quem sabe reverter as sequelas? Obrigado, Fábio. Na realidade, o que eu não falo aqui é sobre homeopatia, né? Porque a gente deixa exclusivo isso na quinta-feira para não ficar muito repetitivo. Mas dicas sobre saúde eu ajudo sim, isso não tem problema não. Tá? É que a maioria dos casos, especialmente casos graves, não tem jeito, aí é só na consulta mesmo, aí teria que procurar alguém para ajudar aí perto de vocês, né? Mas o que dá para fazer, derrame cerebral. Derrame cerebral significa que falta iodo, então tem que tomar Lugol. Composto circulatório, para reforçar toda a parte cerebral. Vitamina K2, que faz um rejuvenescimento cerebral, e a PQQ, K2 e PQQ, vinagre vivo de maçã, que alcaliniza e reforça, tira do corpo diversas toxinas que também vão para o cérebro. Então, se você fizer isso, vitamina K2, se puder acrescentar a PQQ, ela é carinha, mas se puder acrescentar babosa, clorofila, o vinagre vivo de maçã, Lugol, mais o composto circulatório, que são as 4 ervas, então você vai estar fazendo uma ajuda fantástica para ele, tá? Vicente colocou cátions. Não entendi se alguma resposta que ele está dando para outra pessoa. Ficou que nem groselha, o suco com cactus. A Débora dando relatório do suco aqui. Muito bom, né, querida? Bom demais. Hannah e os 400 gatos de uma viagem interestelar. Puxa, assista esse filme Interestelar que é chocante, gente. Deixa eu ver aqui. Minha mãe trouxe para o Maranhão um remédio chamado Pílulas contra o Estupor, que reverteu os efeitos do Riam. Não conheço essa aí, que a Hannah deu a dica para o Fábio. Vale a pena, o Fábio. Eu não sei o que dizer, não conheço, tá? Vincent, Celso, apesar de você ser um defensor das plantas, existem plantas que podem ser nocivas à nossa saúde? Sim, usadas de forma errada, com certeza, né? Existem plantas que não são para
para usar no dia a dia. Existem plantas que podem ser usadas em alguns momentos e, claro, existem aquelas plantas tóxicas que servem para outras coisas e não para o uso da nossa saúde. De uma maneira geral, as plantas têm a função de oxigenar, de fazer o efeito dela de fotossíntese, de clorofila, de trazer a coloração da mata para os nossos olhos. Tem isso também, né? A gente praticamente nunca fala sobre isso, mas o fato de olhar a planta verde, a mata verde, isso é um efeito calmante para os olhos, isso já é uma medicina. Não necessariamente a gente precisa usar a planta, mas só o fato de vê-la já está transmitindo para nós uma calma, uma paz. Mas existem realmente plantas que são consideradas altamente tóxicas e venenosas, né? Claro que elas têm serventia. Às vezes serve para fazer um uso tópico, serve para fazer... existem plantas que, por exemplo, você faz roupas de plantas. Até a maconha, né? A própria maconha, o talo da maconha tem roupas de maconha. Então tem plantas que não servem para uma coisa, mas servem para outra, né? Mas de uma maneira geral, a fitoterapia ela vai englobar aquelas que são ótimas para a nossa saúde. É interessante essa pergunta do Vincent, nem sempre as pessoas fazem, né? A gente sempre quer a planta para aquilo, a planta para isso, mas e aí, né? Nem todas realmente são utilizáveis para a saúde, pode ser utilizadas para outras coisas. Celso, a combinação do que disse é a mesma, não é? Ou tem que acrescentar algum outro ou retirar algum? Agora eu não lembro exatamente o que eu disse. Me passou muito chat aqui, eu vou ficar devendo para você o que eu falei. Tem alguma dica no caso de hiperplasia adrenal congênita? Minha sobrinha nasceu com o problema, fez cirurgia na genitália e toma um remédio controlado. Qual a idade dela, Viviana? Esse é o caso típico para fazer, sabe o que? A oração do perdão. Isso aí é espiritual, é kármico, pode ter certeza disso. Eu sei que muita gente não acredita, mas não tem como fugir disso. É assim. Pirâmide com 60 centímetros, feita em cobre. Aí já começa a ter um pouquinho mais de força, né? Pirâmide de 60 centímetros já começa a ter um pouquinho mais de força. E ela fica mais forte ainda quando tampa, tá? Ela fica tampada, deixa só um lado dela aberto. Claro que você vai ler um monte de livro falando outras coisas, a gente que afirma que é assim, que é assado. Eu estou falando para vocês de experiência. E como as experiências reais, elas vão contra as experiências populares, então eu não falo muito porque eu não quero... Não estou a fim de discutir, de brigar com as pessoas. Inclusive existe até um tratado científico de testes que a pirâmide de cobre ela é nociva, porque o cobre é o único metal que não deu certo para a pirâmide. Você pode fazer pirâmide de tudo que você quiser, até de alumínio, mas de cobre é o único que não é aconselhado por tratados que foram feitas experiências na Espanha. Não que ela não faça energia, mas ela acaba deformando as energias. Mas no Brasil você vê todo mundo fazer pirâmide de cobre, né? Então, como eu falei, não estou a fim de discussão, não ganho nada para discutir com as pessoas. Cada um pesquise e veja por si o que acontece. Mas essa aqui, usado na cabeça. Isso tem para vender, né? Pirâmide de cobre para colocar na cabeça. Eu conheço muita gente que tem isso. O que mudou isso para as pessoas até hoje? Nada. Às vezes você dorme melhor, você tira uma dor de cabeça, legal, funciona sim, já vi isso funcionar. Mas é o que eu disse, a pirâmide não serve para isso apenas. Isso é só o mínimo do mínimo de uma pirâmide. A pirâmide tem uma função muito maior que tudo isso. E é isso que a gente tem que estudar um dia, mas com o povo do jeito que está hoje, está difícil. Até mesmo dentro dessa linha já diferente, tem muitos segmentos, tem muitas crenças. Então está difícil falar entre aqueles que já estão na porcentagem diferente da população. Não é fácil, não. Assim como aquilo que eu sempre falo aqui, né? Tem gente que entra no extremo de que você não pode fazer mais nada. Um desses exemplos, né? Ácido fosfórico. Ácido fosfórico é aquele que é usado na Coca-Cola. É nocivo? Sim.
Mas o professor Francisco Antunes criou o P10, que é um peróxido de hidrogênio com ácido fosfórico, e que ele explica, a diferença está na quantidade. A dose do veneno para o remédio está na quantidade. Ele salvou vidas durante 60 anos com o P10. Agora tem os radicais naturalistas, que vê lá escrito ácido fosfórico. Não, que isso? Como que você não me avisa isso? Isso aqui é condenável, eu não vou usar isso, ainda quer me processar. Mas salvou vidas 60 anos e nunca causou prejuízo para ninguém. Então, dentro do próprio cara naturalista, a pessoa que está buscando, e a pessoa só acredita, né, não tem um estudo para ver até onde vai a profundidade da coisa, está difícil, gente, é complicado. Por isso que às vezes dá vontade de a gente ficar quietinho, não falar mais nada e deixar o povo se virar. Batata doce, abacate e banana ingerida na forma de vitamina é a mesma coisa que comer na forma sólida? Ou se perde algo ao bater no liquidificador? Algumas vitaminas sempre se perde, sim, tá? Faça os dois, coma e bata. Não faça nem só um, nem só outro. Faça os dois, porque é uma delícia tomar uma vitamina e é uma delícia comer, né? Então a gente não precisa criar regras do que tem que ser melhor. É bom tomar os dois. Um é mais gostoso para uma coisa, o outro é mais gostoso para outra. Então absorva tudo que for e sem ficar preso a alguma regra, tá? Eu não gosto dessas regras, não. Iridologia se aplica a animais? Sim. Inclusive começou na época moderna com uma coruja. Ao observar a coruja que quebrou uma pata, que o médico Bernard Jensen trouxe para nós o estudo moderno da iridologia. E quem não tem mais pai? Faleceu. Celso Luiz Albano. Deve ser provavelmente em relação à oração do perdão. Não importa nem se você não conhece o seu pai, se está vivo ou se está morto, ou se você nunca viu. Ele está dentro de você do mesmo jeito, tá? Celso jurou a bandeira na adolescência na reservista militar. Tinha que fazer isso na sua época? Tinha que fazer isso na minha época, sim. Mas eu não servi, tá? Fui dispensado. Quais plantas são boas para ter dentro de casa para purificar o ar do ambiente que não pega nada de sol? Jiboia. Que eu conheço que é boa para isso é a jiboia. Eu estava fazendo a peça para os dois todas as noites. Peça, não entendi. Ivana Paula, não entendi, querida. Estava fazendo a peça para os dois toda a noite. Não entendi o que significa peça aí no seu comentário. Cirurgia plástica e botox faz mal para a saúde? Cirurgia plástica altera o campo morfológico e o campo vibratório, o mesmo dos meridianos que tem na Terra, né? Altera os meridianos do nosso corpo. Então, sim, não é benéfico. Claro que uma cirurgia curta, uma correção leve, né? Não tem problema nenhum. Mas onde deixa cicatriz, ali o campo dos meridianos, da energia do organismo, muda tudo. Tanto é que na China, quem precisa fazer acupuntura vai consultar primeiro, quem precisa fazer cirurgia vai primeiro consultar o médico acupunturista para ver onde ele vai cortar, onde vai ficar a cirurgia, o ângulo, se vai ser horizontal, se vai ser vertical, e eles fazem a acupuntura antes, durante e depois, para amenizar o máximo possível aquela cicatriz, porque a cicatriz gera um campo amórfico no corpo que pode depois gerar uma doença. E o Botox vai gerar toxina para dentro. Inclusive tem um estudo que o Botox ele causa mal de Parkinson e problemas mentais, tá? Qual seria o local ideal para estabelecer uma comunidade alternativa só com pessoas desalienadas? Hércules perguntando. Primeiro, é complicado encontrar pessoas desalienadas. e quando encontra, elas estão perdidas entre si ainda assim, porque todo mundo tem as suas crenças, né? Então hoje é difícil reunir pessoas. Uma das coisas mais difíceis hoje em dia é reunir pessoas para algo que não seja hipnótico,
de massa, né? Porque você consegue reunir muitas pessoas, mas naquela ladainha que a gente tem nas igrejas e alguns cultos que tem sempre algo diferente e nunca ninguém sai do mesmo lugar. Para fazer uma coisa evolutiva não está muito fácil, não. E o lugar ideal é qualquer lugar longe da cidade grande. Qualquer lugar que você consiga uma área que tenha água, que tenha o verde, que seja longe das cidades grandes. Então, são lugares ótimos para isso. Claro, existe aí um estudo também de cidades sagradas. No Brasil tem as cidades sagradas, aí no sul de Minas. Inclusive eu tenho uma região ali que eu já fiz e já estou montando, preparado para isso, que é uma região onde eu faço encontros reservados, encontros fechados, com pessoas que vêm chegando perto e querem saber mais. A gente vai fazendo reuniões. Eu tenho um local no sul de Minas para isso. Então existem aí as cidades sagradas, mas a princípio tem que estar fora da cidade. Eu acho que acabou a pergunta, gente. Eu acho que já acabou, né? Vamos ver se eu pulei alguma aqui. Celso, por favor, me ajuda. Meu pai teve convulsões e agora, para variar, meu irmão teve alta da clínica, dependente químico. Também estava com crises de convulsões. Bem, eu gosto muito de entrar na oração do perdão. Rosângela, tem problema aí. Antepassado, eu sei que tem gente que não acredita, mas não tem problema. Antepassado interfere nessas coisas. Pai, filho, dependência química, é uma interferência kármica muito grande. Entra na oração do perdão. Entra forte na oração do perdão. Se eles não quiserem fazer, eles deveriam fazer, né? Mas se eles não querem, você pode fazer um pouquinho. Eu acho que a melhor ajuda que você pode dar é isso. E claro, ajuda sempre eficaz é mudar a alimentação. Fora isso, não adianta fazer muita coisa não, porque as pessoas não querem ajuda. As pessoas estão fechadas para ajuda. Mas a oração do perdão você consegue milagres. O Emerson está colocando que o composto circulatório é excelente mesmo. Pois é, Emerson, muito, muito, muito bom. Composto circulatório, lembra, gente, que quando é produto natural, pode haver, e normalmente há, mudança de cheiro, mudança de cor, mudança de um monte de coisa, devido ao quê? Época do ano, a erva. Às vezes você vai fazer um composto circulatório, estou falando isso porque tem gente que mudou o cheiro, já reclama, já diz que está estragado, já diz isso. É um caos. Trabalhar com produto natural, ao mesmo tempo que é lindo, é uma dor de cabeça e dá vontade de pegar a cabecinha do povo e esmagar. Dá vontade mesmo, porque a gente explica e o povo não entende. Pelo menos se não tiver explicação, tudo bem, fica nervoso. Como que você vai comer uma fruta igual, com o mesmo sabor, o ano todo? Não tem, gente. Se você pega uma maçã, uma fruta qualquer, vai mudar o sabor dela de acordo com a terra, da onde ela vem, a qualidade, a época do ano, se é inverno, se é verão, se é outono, tudo isso muda. Um mel muda de acordo com a florada, porque naquela época só tem aquele mel porque as abelhas vão lá colher aquela planta, porque não tem outra planta naquele dia, né? Naquela época. Então vai mudar o sabor, vai mudar a cor, certo? E todo produto natural muda sabor e cor. O composto circulatório é um desses, que às vezes muda, vem mais concentração de um, menos concentração do outro. Por quê? Porque naquela época aquela estava mais forte, aquela planta, são 4 plantas. E tem gente que reclama, mudou o sabor, mudou o gosto. Agora eu tenho certeza que eu vou ter um problema grande com o vinagre de maçã. O vinagre de maçã é sempre escuro. Mas esse ano, devido à estiagem de chuvas, então foi feito de uma outra maçã. Só que ele está claro, o vinagre de maçã está clarinho. Normalmente ele é bem mais escuro, mas o essencial é maçã de verdade, é maçã boa de verdade e tem os 5% de acidez que deve ter. Não mudou nada, só mudou a qualidade da maçã, mas muda o que? A cor. Tenho certeza que eu vou receber 1 milhão de perguntas. Por que esse vinagre, será que ficou ruim? O que aconteceu? Está falsificado? Está batizado? Eu canso. Às vezes cansa, gente. Tem gente que briga, tem gente que vai querer fazer a coisa, vai lá denunciar. E ela está denunciando uma coisa que ela mesma não sabe o que ela está fazendo. Então, não é fácil. Gente, não é fácil. O que você acha do kombucha?
nunca tomei, nunca estudei sobre ele não. O pessoal fala que é bom o Sussuca, mas nunca usei. Amendoim é tóxico? Possui antinutrientes? Amendoim em excesso é tóxico, sim, especialmente para o sangue O. Sangue O, quando come amendoim, fica cheio de espinha. Claro, se comer um pouquinho não tem problema. Se for orgânico, não tem problema nenhum. Tá? Se você quiser as propriedades do amendoim, use o óleo de amendoim. Existe em cápsula, tem lá o Vigor Mais, tem no nosso site. Vigor Mais é o óleo de amendoim purificado. Excelente, gente, bom demais. Homens e mulheres devem usar, porque melhora até a sexualidade e nutrientes essenciais para o rejuvenescimento humano. Tudo no óleo de amendoim. Que o Almir colocou. Sim, essa combinação. Agora eu estou vendo cálcio, não tem certo, não tem errado, Almir, não tem regra. Você pode colocar aí o Lugol junto, pode acrescentar outras coisas, pode trocar, mas isso aí é excelente, com certeza. Poderia acrescentar o condroitina e glucosamina, que é ótimo. Cartilagem de tubarão, ótimo também. Mas o que você colocou aí já está bom demais. Só não esquece do Lugol. A Nica agradecendo pela oração. Nica, tem que fazer, querida. Fazer. Não espere nada, simplesmente vai fazendo. É mágico, é mágico. Tem gente no meu dia a dia sempre agindo da melhor maneira proativa para a evolução humana. Eu faço isso desde os meus 17, 18 anos de idade. Para mim, eu descobri que eu já tinha isso dentro de mim. Você vai numa igreja, você vê o pessoal fala uma coisa, mas faz outra. Você vai num grupo, até mesmo um grupo esotérico, o pessoal fala uma coisa, mas faz outra. E eu vi isso em todos os lugares que eu fui. Eu tive 2 vezes perto de morrer em crises existenciais tremendas, terríveis, e as pessoas que eu imaginava que podiam me ajudar, na hora H não sabiam nem explicar aquilo que estava acontecendo comigo. Eu tive que sair dessas crises simplesmente sozinho. E isso ao mesmo tempo foi terrível, me mostrou que as pessoas estão perdidas, mesmo os mestres, essas pessoas que se dizem guias desses lugares, estão todo mundo, eu acho que está se bobear mais perdido que a gente aqui. Então é muita maquiação que existe. Com certeza deve existir lugar legal, lugar bacana. Eu vi muita coisa boa também, mas no fundo eu senti que eu não preciso disso. Então hoje eu estou aqui, mas eu respeito qualquer pessoa de qualquer lugar, de qualquer religião que sinta que precisa daquilo. Eu até indico, porque quando eu estudei filosofia e teologia, sou formado também em filosofia e teologia. Quando eu faço consulta, eu vejo o que a pessoa acredita, falo na linguagem dela e incentivo-a a participar realmente daquilo que ela acredita. Tá? É isso. Mas eu tenho um projeto já de muitos anos de montar uma estrutura religiosa, mas não religiosa, montar uma estrutura nessa linha, né, filosófica. Isso já é uma coisa muito antiga, e eu dei muita risada que o Vandélio Sanctus, para quem assiste o programa com ele na quinta-feira, fala isso também, né? Eu nem comentei, né? Mas eu já tenho, inclusive tem nome, tem associação, tem tudo montado, isso já há mais de 15 anos. Se um dia precisar, já até fazer isso para a gente poder continuar falando de uma forma adequada, porque as leis brasileiras são assim. Quando eu montei uma OCIP, eu tenho uma OCIP também, fui montar a OCIP e queria que pagasse o menos possível, não tivesse despesas, né? Mas não tem como. Você só pode não ter despesa para fazer o bem se você montar uma igreja. Então, é aí que está a grande sacada da coisa. Intrigante, né? No Brasil você não pode fazer o bem, você tem que pagar taxa para fazer o bem. É isso. Celso, chamate leão é saudável? Esses industrializados são complicados, viu? Que tem de bichinho ali, que tem de porcaria de sujeira junto, é incrível, viu? O teste uma vez, não é fácil que tem aí dentro não de sujeira. Sem contar que eu não sei, agora eu não lembro se é esse ou o chá preto, ele é feito com sangue de cordeiro, né, para dar aquela coloração. Tem umas coisas terríveis assim também.
terríveis entre aspas, né? Mas até onde isso é saudável ou não, a gente não sabe. Bem, gente, 11 horas. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Espero ter respondido aí pelo menos a maior parte das perguntas. Que a noite de vocês seja maravilhosa. E amanhã retornamos com o programa com o professor Marlon Adami, para quem quer saber um pouquinho mais sobre o outro lado da política do Brasil, né? E afins. É isso, gente. Um abraço a todos e até o próximo programa.